Este é o primeiro de um conjunto de vídeos dedicado a explicar de uma forma muito simples o que é programar computadores. Afinal de contas, o que é isso de fazer uma aplicação para computador? E, como disse, vou procurar explicar de uma forma muito fácil de entender, afinal de contas, o que é que envolve a criação de um programa ou de uma aplicação para computador. O ponto de partida, obviamente, é o nosso computador. Temos o nosso computador e o computador que nós temos tem envolvido em redor de si dois conceitos fundamentais. O conceito de hardware e o conceito de software. E é muito bom percebermos qual é a diferença entre estes dois conceitos. O conceito do hardware significa genericamente o conjunto de peças que constituem o seu computador. E quando falamos das peças do computador, falamos fundamentalmente de todo o equipamento que está dentro da caixa do seu computador, e neste caso temos o processador, o disco rígido, o leitor de DVD, a memória do computador, entre algumas peças mais específicas. Temos depois também os periféricos, e neste caso estamos a falar do monitor, do mouse, das colunas, do nosso teclado, etc. De uma forma genérica, quando falamos de hardware, estamos a falar das peças que constituem o nosso computador e que permitem que a máquina funcione enquanto máquina. Por outro lado, o conceito de software é o conjunto de aplicações que estão instaladas no seu computador. Um computador apenas com o conceito de hardware não tem grande utilidade. É um conjunto de peças apenas assembladas no sentido de que funcionem. O software é que vai permitir criar tudo aquilo que nos interessa num computador, isto é, a interatividade com o computador. Nós não conseguiríamos utilizar o computador se não existisse o software. E neste slide eu coloquei em particular destaque o software e o sistema operativo, também conhecido como sistema operacional. Quando ligamos o nosso computador, atualmente, o que normalmente vai acontecer é que ele vai fazer um mecanismo de arranque no sentido de disparar ou executar o sistema operativo. E o sistema operativo já é, por si só, um conceito de software. É uma aplicação que está na gênese do início do computador e que vai permitir, depois, a posteriori, executar outras aplicações instaladas na nossa máquina. Como sistemas operativos, nós temos já alguns conhecidos. O caso do Windows, que é um dos mais populares em todo o mundo, mas também temos o Mac OS, que é da Apple, vulgarmente instalado nos computadores Macintosh. Temos também Linux, o Unix. Temos vários sistemas operativos ou sistemas operacionais disponíveis. Mas, grosso modo, o que acontece sempre que ligamos um computador é ele vai arrancar o sistema operativo, o sistema operacional. Depois deste processo estar concluído, o que normalmente demora apenas alguns segundos ou por mais ou menos um minuto, nós vamos ter a possibilidade de utilizar outras aplicações de software. E neste caso podemos usar a calculadora, podemos usar um pacote de Office, onde criamos os nossos documentos, as nossas folhas de cálculo, as aplicações de PowerPoint, etc. Podemos ver os nossos vídeos ou ouvir as nossas músicas através de um leitor multimédia. Podemos navegar na internet utilizando um browser de internet, neste caso o Internet Explorer ou o Google Chrome, ou mesmo comunicar com colegas e companheiros de trabalho utilizando sistemas de comunicações online, como é o caso do Skype ou do TeamViewer. Podíamos então imaginar que para criar aplicações para computador seria necessário ter uma máquina especial. E de facto não é. Para criarmos aplicações de software, nós utilizamos o nosso próprio computador. Qual é então a função de um programador ou de um desenvolvedor de aplicações de computador? Bom, nesse caso, um programador escreve código de programação, testa a sua aplicação, compila a aplicação e vai fazendo as suas atualizações da aplicação. E o que nós vamos aqui explicar de uma forma muito simples é o que é cada um destes passos. Escrever código de programação, como iremos ter a ocasião de ver, é basicamente escrever um conjunto de textos, mas textos escritos numa linguagem própria que só o computador vai perceber. Nós, obviamente, enquanto programadores, também temos que perceber o que estamos a escrever, mas de uma forma genérica o que estamos a fazer nessa altura é a escrever um conjunto de instruções que depois o computador vai executar.
Testar a nossa aplicação é algo que é absolutamente fundamental. Sempre que nós estamos a escrever um conjunto de instruções para que o computador execute, é necessário testarmos para ver se o computador executa as instruções que queremos que ele faça. Compilar a aplicação é um processo técnico que vamos mostrar mais à frente e que significa, genericamente, fazer o seguinte. Imaginem que escrever o código de programação era escrever diferentes folhas de um livro. Ora, no final de todas as folhas escritas, compilar a aplicação significa juntar todas as folhas e criar o livro, criar o produto final. Isto explicado, obviamente, de uma forma mais simples, mas que iremos ter a ocasião de ver, afinal de contas, o que é em mais pormenor. E, finalmente, obviamente, que um programa de computador nunca está terminado. Ele pode estar disponível e pronto a ser utilizado pelo utilizador final, mas há sempre a possibilidade de irmos atualizando a aplicação, fundamentalmente por duas razões. Ou porque queremos acrescentar funcionalidades na aplicação, ou porque queremos e temos que corrigir erros que, entretanto, forem detectados. Para escrever código de programação, o programador ou desenvolvedor vai utilizar algumas ferramentas instaladas também no computador. E neste caso, o primeiro ponto é usar, por exemplo, um editor de texto, uma aplicação que permita escrever documentos. Mas esses documentos de texto, ao contrário do que acontece quando escrevemos um documento para enviar por e-mail ou uma carta para enviar para um amigo, vai ser escrito com uma linguagem muito própria. Em vez de utilizarmos a nossa própria língua, ou utilizarmos, por exemplo, o inglês ou outra língua qualquer, nós vamos ter que utilizar uma linguagem de programação. É uma linguagem que nós conseguimos perceber, porque a vamos escrever, mas é uma linguagem também que o computador consegue perceber. Existem algumas linguagens das mais utilizadas no mundo, neste caso a linguagem C, o C++, C#, Python, Basic, HTML, PHP, etc, etc. Com o tempo nós iremos perceber, afinal de contas, quais são as especificidades de cada uma destas linguagens de programação. O conceito fundamental a reter aqui é que o programador ou desenvolvedor vai ter inicialmente que escrever textos com estas linguagens de programação. Um conceito fundamental para qualquer programador é que sempre que ele está a escrever o código, e neste caso falamos dos tais textos na linguagem específica para computador, ele vai estar permanentemente a testar a execução da aplicação. Porquê? Porque o fator humano tem sempre envolvido a questão do erro. Isto é, nós estamos sempre a criar um texto, mas podemos estar a dar instruções erradas ao computador. E, por conseguinte, um programador tem sempre essa preocupação de, à medida que vai construindo o seu código de programação, vai testando para ver se ele está a ser executado de acordo com o pretendido. E este é um processo extremamente importante para assegurarmos que a nossa aplicação é construída sem erros. Um programador não pode simplesmente iniciar a construção do seu código e só testar a aplicação no final. Isto porquê? Porque vai ser muito mais complicado detectar onde é que o programa está a falhar na eventualidade de existir um erro. Testar uma aplicação de computador à medida que vai sendo construída é uma faceta absolutamente fundamental para qualquer programador ou desenvolvedor de software. Após o processo de criação do código de linguagem de programação para a aplicação poder funcionar, e nunca esquecendo que durante a criação desse código o programador ou desenvolvedor vai sempre testando o funcionamento da aplicação, temos então a possibilidade de fazer a compilação do código da aplicação. E a compilação está aqui apresentada naquele ícone central. Isto é, quando fazemos uma compilação do nosso código, nós basicamente vamos dizer ao computador que queremos fechar aqui o nosso produto, isto é, torná-lo de forma compacta no sentido em que a nossa aplicação está concluída. De uma forma muito simples, compilar o código de aplicação é basicamente transformar aquele texto que nós escrevemos numa linguagem ainda muito mais simples de perceber por parte do computador.
Não querendo entrar em detalhes muito técnicos, porque não é suposto fazê-lo nestes vídeos, um computador tem conhecimentos muito rudimentares sobre a linguagem, sobre a comunicação. Ele percebe apenas valores zeros e 1, por exemplo. A existência ou não de passagem de energia elétrica. Ora, isto é muito complexo para um computador perceber, por exemplo, o que quer dizer uma palavra. E, por conseguinte, quando nós escrevemos um texto ou código de programação numa linguagem de programação, ainda assim o computador vai ter dificuldades em perceber aquela linguagem. E por esse motivo é necessário compilar o código, isto é, transformar essa linguagem de programação numa linguagem ainda muito mais fácil de perceber por parte do computador. Normalmente designa-se isso por linguagem de máquina ou código de máquina. Compilar o nosso código da nossa aplicação significa então transformar a nossa linguagem ou a linguagem de programação que usamos numa linguagem ainda mais fácil para o computador entender. E o resultado final, que está ali do lado direito, é a criação de um executável. O que é que isto significa? Um ficheiro que vai permitir executar a nossa aplicação. E sempre que nós estamos no ambiente de trabalho do nosso sistema operativo ou sistema operacional e temos lá um pequeno ícone para executar uma aplicação, basicamente quando clicamos nesse ícone, o que vai acontecer é a execução de uma aplicação ou de um executável que foi fruto da compilação do código produzido por um programador ou desenvolvedor informático. No próximo vídeo vou explicar de uma forma mais concreta o que é que envolve a escrita de código de programação. Será que escrever código de programação é fácil? É semelhante a escrever um documento ou uma carta ou um e-mail para um nosso companheiro ou amigo? Bom, é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Subscrevam este canal e fiquem permanentemente atualizados sobre os novos vídeos sobre linguagens de programação.